E aí galera do lado sombrio, hoje trago a vocês o lado escuro do Bob Esponja. O conteúdo a seguir é uma creepypasta, que são lendas modernas difundidas pela internet por fóruns, e-mails e redes sociais. Normalmente pode ser de fisicais, sem prova ou fonte confiável. Fica assim um conto de terror. Bora começar. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon de 2005 por causa da minha graduação em animação. E não era pago, claro. A maioria de residentes não são, mas tive algumas vantagens além do aprendizado para os adultos. Não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso, já que trabalhava com editores e animadores. Eu conseguia ver os episódios dias antes dos lançamentos. Eles tinham recentemente feito o filme Bob Esponja e com isso a criatividade da equipe teria ficado um pouco esgotada, o que atrasou o início da quarta temporada. Mas o verdadeiro motivo do atraso foi bem mais perturbador. Houve um problema com o primeiro episódio da quarta temporada que atrasou o desenvolvimento por vários meses. Eu, eu e dois outros estagiários estávamos na sala de edição, justamente com os animadores e editadores de som para o corte final. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri, e nós juntamos na frente da tela para assistir. Os animadores geralmente colocavam título engraçado numa espécie de piada interna entre nós, já que a animação ainda não estava finalizada, nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título O Suicídio do Lula Molusco, não pensamos em nada além de que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. A música tema tocava normalmente. A história começou. Lula Molusco se preparava para praticar com o clarinete em sua casa. Bob Esponja e Patrick brincavam do lado de fora. Lula Molusco colocava na boca o clarinete e só conseguia tocar algumas notas antes de ser interrompido por alguém batendo em sua porta. Ele desceu as escadas e abre a porta enquanto o vendedor ambulante. O vendedor ambulante vende peixe escocês gigante. Pergunta se ele poderia ter um momento com o Molusco, mas ele diz que não está interessado e bate a porta na cara do vendedor. Andando de volta para seu quarto, o vendedor bate a porta mais uma vez. O Lula Molusco abre a porta irritado. O vendedor parece bem triste, diz o Lula Molusco, que a névoa vermelha está vindo, e vai embora, deixando o Lula Molusco confuso para trás. Ele volta para seu quarto e continua praticando com o clarinete. Depois de tocar algumas notas bem errado, Bob Esponja e Patrick começam a rir do lado de fora e tem uma plena luta no Molusco. Ele olha pela janela e grita com os dois dizendo: "Eu preciso praticar!" Um concerto que teria Bob Esponja e Patrick se desculpado com lágrimas nos olhos e vão para suas casas. Lula Molusco, incerto de si mesmo, volta a praticar com seu clarinete mais uma vez, agora sem ser interrompido. A cena então vai se apagando em vermelho e pertence assim por 12 segundos. Talvez por causa de um erro, a mesma cena se repete mais uma vez, o que provavelmente deve ser comum em edições básicas de animação. Entretanto, desta vez os olhos dos personagens foram substituídos por novos, mais realistas e com pupilas vermelhas. Não há áudio nem cena nessa cena, tirando alguns cliques ocasionais. Depois da repetição da cena anterior, uma nova começa, com os olhos bem vermelhos nos personagens. Agora todos estão no teatro, onde Lula está tocando seu clarinete. Os quadros de animação pulam a cada 4 segundos, mas o som permanece sincronizado. Depois de uma apresentação ruim da música, ele mesmo intitulou Red Miss. Bob Esponja e Patrick são vistos na plateia vaiando Lula Molusco. Neste ponto, que as coisas começam a ficar estranhas durante o show, alguns quadros se repetem, mas o som não
está nesse ponto. E o som sincronizado com a animação está assim, não é comum. Mas quando ele para de tocar, o som termina como se o show nunca tivesse acontecido. Há um rápido murmúrio e o público começa a vaiá-lo. Não é vaiar. O Lula Molusco é incomum no show, mas você poderia sido muito bem sentir o desespero dele. Daí mostra o Lula Molusco em full drama, quem olha visualmente com medo. A cena muda para a multidão, com Bob Esponja no centro da tela, que também está vaiando. No entanto, essa é a mais coisa estranha, e é com que tinha todos os olhos bem hip, realista, muito detalhados. Claro que não eram olhos de pessoas reais, né? Mas algo um pouco mais reais, que seja alguns de nós nos olhamos durante a cena, obviamente confusos. A cena muda para Lula Molusco sentado na beira da sua cama olhando para muito desesperado. O ponto de vista de sua janela vigia é de um céu noturno, por isso não é muito tempo após o concerto. A parte preocupante é que neste ponto não há som, literalmente sem som, nem mesmo o feedback nos alto-falantes na sala, com os alto-falantes fosse desligado. Embora seu estado lhe mostrou funcionamento perfeitamente, ele apenas ficou lá piscando neste silêncio por cerca de 30 segundos. Então ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou a mão de seus tentáculos sobre os olhos e chorou em silêncio. Quase em um minuto após o tempo, o som crescia muito lentamente a partir de nada. A parte assustadora é o som dos soluços de Lula Molusco. Parecia real, como se o som não viesse dos alto-falantes, ou se fossem apenas buracos e os sons do outro lado. Por baixo do som, ventos e soluços muito fraco, obviamente, algo que parecia uma parceria com o estilo pela errada, e se aconteceu loucamente, e algo brilhoso de pés do som fora fosse o animador principal causou o outro quatro era totalmente diferente daquele da foto policial. Parecia um fotógrafo que era abaixo da criança. Os últimos 5 segundos do episódio mostravam seu corpo na cama com um olho pendurado para fora do que restava de sua cabeça encarada. O nada, então o episódio acabou. Obviamente ficou furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber o que diabo estava acontecendo. As pessoas já haviam apenas alguns dias provavelmente ver mais uma vez. Mas então, galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. The red mist is coming. E como sempre, vou estar deixando um videozinho pra vocês verem. E tenham bons sonhos.